Hello everyone! Olá para todos! Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de linguagens, códigos e suas tecnologias para falar um pouquinho de língua inglesa. No vídeo passado, nós começamos a falar sobre os numerais, falamos sobre os números ordinais, os números cardinais. E agora nós vamos falar de um outro tipo de número. Vamos finalizar a questão dos números e passar para mais um outro assunto muito legal. Que números são esses que a gente vai ver agora? São os decimal numbers. O que são os números decimais? São aquelas casas que em português eles estão depois da vírgula. Normalmente, quando nós falamos em dinheiro, em passar troco, quando a gente fala de promoções que alguma coisa está R$ 9,99, nós estamos em português utilizando os decimal numbers, os números decimais. Para nós, a pontuação do decimal é a vírgula. Em inglês é um pouco diferente, eles trocam a vírgula pelo ponto. Então, quando eu estou falando de centavos ou de quantidades abaixo do que a gente está acostumado como a unidade completa, nós vamos utilizar o ponto em inglês no lugar da vírgula. A gente pode pensar nisso como aquele pontinho dos centavos. Olha só, eu tenho escrito 0,5. Em português, seria 0,5. Em inglês, fica 0,5. O que é point? Point é ponto. Essa é a referência que é uma quantidade pequena, é metade de um inteiro. 0,5 é 0,5, 0,5. Eles não costumam falar o zero quando a gente fala dos decimais. Aqui no Brasil a gente fala muito, isso é 0,5 ou isso é 5 centavos. Em inglês eles já falam direto 0,5, eles não falam o zero. É muito estranho para eles, é muito formal, eles gostam de economia na hora de falar. Então eles falam 0,5, que é o mesmo que 0,5, é menos do que 1. 0,25. Lembra da nossa moedinha de 25 centavos? Está até desaparecida hoje em dia com o surgimento do Pix, dos aplicativos, a gente nunca mais viu moedinha, né? Lembra daquela moeda 0,25 centavos? Bonitinha, né? Pois é, em inglês 0,25 ou 0,25 é 0,25. Peraí, professora, mas 20 não é 20? Não seria 0,25? Pode, mas não é muito comum. É mais comum eles quebrarem a pronúncia em números ordinais independentes, para indicar que é uma quantidade muito pequena, para não confundir com o 25, que são 25 reais. Não, são 25 centavos, então vai ser 0,25. 0,25. 0,73. 0,773. Então, eles fragmentam. E quando que ele vai falar o zero? Quando é uma quantidade muito pequenininha, aquele quebradinho que é menos da metade. Por exemplo, em português, 0,05, menos do que 5 centavos. Bem pouquinho, aquela coisinha tão pequena que é a pontinha da agulha, 0,05 milímetros, aquele espaço minúsculo. Então, nesse caso, eu tenho 2 zeros, então um deles eu vou pronunciar. Então, eu vou falar 0,05, olha aí. Então, quando que eu pronuncio zero para quantidades muito pequenas, em que eu tenho zero depois do ponto, que é o equivalente ao nosso zero depois da vírgula. Então, vai ficar 0,05, 0,05 ou 0,05, certo?
Quantidades muito, muito pequenininhas. Quanto mais casas depois da vírgula, menor a quantidade. A mesma regra vale para o ponto. Quanto mais casas depois do ponto, menorzinho é aquilo que eu estou medindo. Então, 6.529 em português vai virar point 6 5 2 9. Eu vou falar um número de cada vez. É uma forma simplificada de pronúncia para não ficar pensando muito nas nomenclaturas muito grandes dos numerais ordinais. Quando eu tenho 125, é um número muito grande para pronunciar da forma muito corretinha. Então, eles economizam na pronúncia, pronunciando esses números independentes. Eles vão lá nos ordinais de base, ao invés de falar 21, 25, eles vão pronunciar um número de cada vez. Então, vai ficar point, 6, 5, 29. Se você sempre que tiver na dúvida de como se pronuncia um número muito grande, você pode usar esse recurso. Eu não sei como falar 2 milhões em inglês. Então, você vai falar 20000. Não é a forma ideal, mas é uma forma que todo mundo vai te entender. É permitido essa pronúncia por causa dos decimal numbers. Fracional numbers. Fração a gente usa em diversas situações da nossa vida. Vou fazer uma receita, vou dividir alguma coisa, estou lendo um gráfico. Assim como em português nós temos frações, em inglês nós também temos. Os fracional numbers eu vou ler da seguinte maneira. 1/3 é 1/30. O que eu fiz aqui? Eu peguei o número ordinal, então o número de cima da fração é sempre um ordinal, é sempre um cardinal, um número regular, 1. E o número de baixo, ele vai ser uma variação do ordinal. Como assim uma variação? Observem aqui comigo. O 3 no ordinal é third, então vai ficar 1/3, 1/3. Beleza, ele é o diferentão. Mas e o 4? Como que vai ficar? Na fração 3/4 eu tenho 3, que é 3. E o 4 em ordinal seria 40. Só que não é quarto, são quartos. Então, se são 3/4, ele vai ganhar esse S aqui. Então, ele vai ganhar o TH do ordinal mais um S. 3/4. 5/6. O 5 em cima é o cardinal, 5. E embaixo o ordinal, com o S. 60s. Que é o 6. 5/60, 5/6. Não é tão difícil. Se eu dominei a outra tabelinha lá do vídeo passado, ó, mamão com açúcar fazer os números fracionários. E porcentagem? Porcentagem é o mais tranquilão, porque eu vou utilizar a expressão percent, ó. 5% é 5%. 25%, 25%. São 25%. Se eu tenho uma porcentagem com vírgula, a vírgula vira ponto em inglês. Então, 36,25 em inglês vai ser 36.25%. Olha aquela diferença que eu falei para vocês. Antes da vírgula, o número é grande. Então, eu vou utilizar o cardinal. Eu vou falar 36, certo? Depois do ponto, eu vou falar 2
5. Então, vai ficar 36,25%. Facinho, qual que é a regra? Antes do ponto, numeral cardinal. Depois do ponto, eu vou dividir e falar os números individualmente, certo? Então, relembrando, esses são os cardinais. Quando eu vou falar individualmente, depois da vírgula, eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até aqui, certo? São esses os números que eu utilizo depois do ponto ou depois da vírgula em inglês. Isso é muito útil quando a gente está falando de troco, de grana, de bufunfa. Você foi fazer uma comprinha lá fora, precisou de um troco, você precisa falar em questão de valores. Se eu tenho R$25 ou $25, não estou dizendo que os dois valem a mesma coisa, porque a gente sabe que o dólar é mais caro que o real. Se eu tenho $25, 25 é um número grande, não tem vírgula, não tem ponto, então eu vou pronunciar $25. Se eu tenho 52 euros, 52, número grande, não tem vírgula, não tem ponto, então eu vou falar 52 euros, vou falar o número cardinal completinho, bonitão. Agora, se eu tiver um número que tem centavos no meio, olha aqui o ponto, que é o equivalente à nossa vírgula, 43,25 ou 43,25. O que está antes do ponto? $43, $43, and 25 cents. Tá certo? Tá. Mas e aquela regra, professora, que depois do ponto eu pronuncio um de cada vez? É a forma mais comum. Eu vou dizer 43,25 ou ainda tem uma outra fala que é 43,25, 43,25. Então, todas essas formas são permitidas. Eu posso falar só esse inteiro e dividir esse aqui, 43,25. Posso dizer 43,25. Tá tudo correto. De novo aqui, 12 euros e 66 centavos. Eu posso dizer 12 euros, 66. Eu separei 12 euros e 66. Ou eu posso dizer 12 euros, point 6. As duas coisas estão corretas, certo? Tô na dúvida, tá muito difícil pronunciar? Vai lá no básico, fala 66 que você não erra. No material de vocês, eu tirei essa tabelinha para vocês não esquecerem. Tem, ó, as pronúncias, 1, 2, 3, 4, 5. Existem muitas maneiras de vocês trabalharem a sua pronúncia. Uma forma boa é por meio dessa tabela que mostra, escrito embaixo, como se pronuncia. Outra forma muito legal de trabalhar a pronúncia, se você é uma pessoa mais dinâmica, tem um celular em mãos? Abre o Google Translate, aplicativo de tradução do Google. Tenta pronunciar no microfone do aplicativo de tradução ou escrever o número para o aplicativo pronunciar para você. Aí você vê a pronúncia certinha, ajuda muito quando a gente está aprendendo aí os números. E que outro assunto que eu tenho para vocês? Como o nosso tempinho aqui é curto, vamos dar uma acelerada. Além de saber sobre números, o material de vocês fala um pouco sobre parte
partes do corpo humano. O que uma coisa tem a ver com a outra? Já que nós estamos falando de quantidade, de ordem, nosso corpo ele todo segue uma ordem, ele segue um padrão. Nós temos cabeça, orelha, mãos, pés, tudo isso é quantificado e nós utilizamos muito a numeração para referências corporais. Então, quais são as partes do nosso corpo? Como que eu vou associar essas duas coisas? Olha aí, head. How many head you have? Quantas cabeças você tem? Eu tenho one head, head, cabeça. Neck, pescoço. Eu tenho shoulder. Eu tenho one shoulder ou two shoulders, hein? Two shoulders, 2 ombros. Lembra daquele shampoo que faz muito sucesso há muitos anos, Head and Shoulders, que seria os cabelos nos ombros, shampoo para o cabelo crescer, para tirar a caspa, Head and Shoulders. É justamente isso, ó, shoulder, é o que está na altura do seu ombro. Chest. Chest é a região do peitoral. Sabe quando a pessoa vai na academia e faz aquele exercício para o peitoral, para ficar forte? Então, essa região do corpo é chamada de chest, certo? Depois eu tenho belly, que é a barriga. Normalmente a gente vê muito a referência stomach no lugar da barriga, porque na barriga, dentro da belly, nós temos o nosso estômago, stomach. Tanto que a dor de barriga, eu não falo belly pain, eu não falo dor na barriga, eu falo stomachache, dor de estômago, que é o mesmo que dor de barriga para nós. Então, eu tenho belly e tenho stomach. Arm. Arm são os nossos braços. One arm, two arms. One arm, um braço. Two arms, 2 braços. Forearm. Observem que aqui eu só coloquei o prefixo for antes da palavra arm. Forearm é o meu antebraço. Arm é o meu braço todo. Forearm é a parte superior do meu braço, que vai da minha mão até o meu cotovelo. Forearm, antebraço. Elbow, meu cotovelo. Rolou aquela cotovelada no futebol, foi com um elbow. Não é uma jogada muito legal. Elbow é o cotovelo. Hand, essa todo mundo conhece. Hand, mãos. Up your hand, levante a sua mão. Down your hand, abaixe a sua mão. I have 2 hands, eu tenho 2 mãos. Olha aí a associação dos números com as partes do corpo. A primeira forma de contagem do ser humano, normalmente ela acontece em função do reconhecimento do nosso corpo. A gente identifica o que nós somos para depois a gente contar as coisas à nossa volta. Então, saber os nomes das partes do nosso corpo, independente da língua, é uma forma de autoidentificação. É bom a gente dar aquela olhada no espelho e identificar fazendo esse casamento, olha, I have 2 hands, eu tenho 2 mãos. I have 5 fingers, eu tenho 5 dedos. Ajuda a gente a memorizar os números ordinais, os cardinais, e ajuda também a gente não esquecer as autorreferências. Depois eu tenho back. Back são as costas. Back significa sempre a parte de trás. Come back, volte para trás. Então, back são as costas. Navel, a gente não ouve muito essa expressão que ninguém fica olhando o umbigo dos outros. Navel. Hip, quadril, a gente usa muito essa expressão hip quando está escolhendo roupa, para ver se a roupa vai passar na altura do quadril. Aquele ritmo hip hop é um ritmo que mexe os quadris, hip. Buttock, a gente não fala muito em inglês, porque e afinal
não é uma parte do corpo que a gente fica comentando o tempo todo. Ou é o buttock, que é a nádega, leg, perna. Quem já foi na academia e fez o exercício do leg press, que é a pressão nas pernas, leg press. Então, leg são pernas. E assim vai, tem todo o vocabulário de roupas aí no material de vocês. E para quem quiser fazer um exercício que não está na apostila, eu indico esse link aqui para vocês. Ele é um jogo interativo numa plataforma chamada WordWall. Você consegue acessar pelo link ou pelo QR Code, não está no material de vocês, não está no seu PDF, é uma sugestão da professora. Nesse jogo aqui, vocês vão ter um amplo vocabulário aí de partes do corpo humano, com imagens, com ilustrações, é um ótimo reforço para o conteúdo que vocês já estão vendo. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá como reforço, é divertido de fazer, é uma atividade que vocês podem fazer para melhorar vocabulário, para desestressar, que a vida da gente é muito complicada, de vez em quando o estudo ele tem que ser divertido também. Então, vocês podem reforçar esse vocabulário aí de partes do corpo humano nesse aplicativo aí. Lá vocês vão ter a ilustração, face e a tradução para você identificar. Face. Ah, eu quero saber como é que pronuncia. Clica aqui no alto-falante, ele vai te dar a pronúncia, vai te dar a imagem e você vai localizar a tradução, joguinho bem facinho. Essa é a imagem do jogo que tem lá no QR Code. Como eu disse, não é obrigatório, não está no PDF de vocês, é uma sugestão para melhorar aí o desempenho. No material de vocês vão encontrar verbos relacionados ao corpo. O que são verbos relacionados ao corpo? São ações que nós desempenhamos que são muito próprias nossas, como, por exemplo, smell, que é cheirar, ou ainda eat, comer, see, que é o ato de ver. Então, tem vários verbos aí no material de vocês, indicando pronúncias de palavras relativas ao nosso corpo. Touch, touch, que é tocar. Hoje em dia, todo mundo tem o celular touchscreen, que é aquela tela que você toca, não tem mais botões. Então, touch é um verbo ligado à expressão tocar, ao nosso tato. Tô quase acabando esse vídeo, era para ser curto, ficou um pouquinho longo, mas vem comigo que a gente está no finalzinho. Vocês têm uma lista aí de roupas e acessórios, está no material de vocês, estudem. Nós temos aí biquíni, blues, boots, todo um vocabulário aí que é muito importante, porque quando a gente fala do nosso corpo, a gente fala de roupa também, de roupa, de estilo. Ninguém sai por aí sem estar vestido. E tem vários lugares que tem dress code, ou seja, código de vestimenta. É importante você saber o nome aí das roupas, certo? E para finalizar aqui, nós temos os plurais, está aí também no material de vocês, lá no 3.2. O que vocês precisam saber do plural? A maioria das palavras no inglês a gente faz o plural de forma normal, acrescentando o S no final. Briefs, glasses, jeans, mas algumas palavras têm algumas peculiaridades, então qual que é a solução? Estudem o vocabulário aí do PDF de vocês. Combinado? Então é isso que eu tinha para vocês hoje. Thank you very much e boa sorte aí nos seus estudos.